Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist de título Psicologia Experimental. E aí hoje eu vou trazer para vocês uma temática a qual inclusive eu já abordei aqui no canal, né, logo no comecinho da faculdade, mas aí tem alguns vídeos aqui que eu gravei logo no início da faculdade, que eu venho refazendo, porque na medida que a gente vai evoluindo no horizonte acadêmico, né, consequentemente, o nosso aprendizado vai sendo cada vez mais ressignificado, vai sendo cada vez mais acentuado. Então, quando eu me deparo com alguns vídeos que eu gravei anteriormente, eu penso que dá para estruturá-lo de uma melhor forma, explicá-lo de uma forma de modo que os ouvintes, as pessoas que me assistem, possam compreender de forma mais significativa, né? Então eu vou trazer aqui para vocês uma elucidação acerca deste programa aqui, ó. Programa 3Rs. Este é um programa, né, que vai aparelhar, que vai munir a psicologia experimental, e aí a gente vai ver no que é que consiste este programa, a gente vai ver do que é que ele se trata. Inclusive é um programa bastante importante dentro do âmbito da psicologia experimental, né? Primariamente ele vai ser munido por este termo 3Rs, porque esses Rs aqui constituem nas funções desse programa, certo? Onde essas funções vai ter aí a sua nomeação aparelhada, né, por termos no inglês. Então, primariamente a gente vai ter aqui como primeira função a redução. A redução, né? Tratando-se aí do português, mas no inglês a gente vai ter reduction, certo? No inglês a gente vai ter reduction. A segunda função, né, que vai aparelhar este programa é o refinamento. Refinamento no português, no inglês a gente vai ter o termo refining, certo? A terceira função deste programa consiste numa substituição. Uma substituição, onde no inglês a gente vai ter este termo aqui, que é o replacement, né? Então a gente vai ter aqui a primeira função, reduction, a segunda função, refinement, e a terceira função, replacement, certo? Então o que é que acontece? O que é que essas funções executam, né? Por que esse programa ele é tão importante no âmbito da psicologia experimental? Pois bem, essa primeira função aqui, na verdade, eu vou de baixo para cima, porque aí a gente vai ter um entendimento mais lógico acerca das funções que vai aparelhar este programa, certo? A terceira função, a gente tem a substituição,
ou no inglês a replacing, né? O que é essa função? No que é que consiste essa função? O que é que ela faz, né? A substituição consiste na questão de, a gente sabe que a psicologia experimental se utiliza muito de cobaias, né? Onde essas cobaias concerne muito a questão dos animaizinhos, né? Sobretudo os ratos de laboratório, né? São muito utilizados em experimentos no âmbito da psicologia experimental. Então, o que é que acontece? A substituição, que é uma das funções constituinte do programa 3Rs, vai consistir aí na substituição de cobaias vivas, né, animaizinhos, por outros meios que possam aí, como é que eu posso dizer, exercer a mesma função, que possam aí exercer as mesmas minúcias, as mesmas peripécias que uma cobaia viva poderia aí fornecer à psicologia experimental. Então, um exemplo muito habitual desta função aqui foi a partir do momento que se trouxe para dentro da psicologia experimental um software chamado de SNIF, que consiste no software que vai substituir os experimentos, né, de condicionamento que, tratando-se desses experimentos de condicionamento, se utilizavam ratinhos de laboratório. Então, muitos experimentos viabilizava aí o maltrato, né, desses animaizinhos, acarretando muitas vezes em sacrificá-los, certo? E aí, visando uma melhoria no método prático da psicologia experimental, então daí podendo-se ter métodos que não se precise usar cobaias vivas, né? É legal que tenha vida, é legal se utilizar de outros mecanismos que vão trazer aí o mesmo efeito dessas cobaias vivas, né? Que consiste justamente nesse exemplo que eu dei, né? Ou seja, os ratinhos de laboratórios em experimentos usuais acerca do condicionamento são aí substituídos pelo software chamado SNIF, né? Então, o refinamento, ou no inglês refining, né, consiste justamente no aprimoramento de métodos, no aprimoramento de técnicas, né, que aparelham aí a psicologia experimental, que consiste justamente nesta substituição, né, substituir cobaias que sejam aí aparelhadas pela vida por outros mecanismos que não necessariamente sejam animaizinhos, né? E aí, tratando-se do refinamento, a gente pode abordar aí a questão do aprimoramento de técnicas no que diz respeito ao uso de cobaias vivas, ou seja, se há um experimento que não dá para substituir por algo tecnológico, né, que não dá aí para substituir por um outro mecanismo que surta o mesmo efeito dessa cobaia que tem a vida, mas pelo menos que a técnica, né, o método de uso dessas cobaias possam ser refinados, aprimorados, no sentido de preservar mais o estado físico dessas cobaias, né, para que não surta aí maus tratos e, consequentemente, seja obrigado a sacrificar, né? E a redução, ou no inglês reduction,
né, consiste justamente na questão da redução, né? Se não dá para substituir as cobaias por um mecanismo tecnológico que surta o mesmo efeito, mas se possível utilizar essas cobaias que têm a vida o mínimo possível, né? Ou seja, em termos de quantidade, vou usar 10 ratinhos de laboratório. Cara, se o experimento dá para ser feito com 2, por que não reduzir, né? Justamente para preservar a espécie, né? Então é isso, gente. Este programa 3Rs, ele vem aí a ser construído dentro da psicologia experimental justamente para executar a questão da melhoria se tratando dos experimentos, sobretudo dos experimentos que se faz uso, né, daquelas cobaias que tem aí, como eu falei, que tem vida, né, justamente para que sejam preservados, justamente para que seja prevenido a questão dos maltratos, a questão de sacrificá-los e enfim. Então é nisso que consiste este programa, que inclusive foi assunto de prova na época que eu paguei a cadeira de psicologia experimental, certo? Bom, na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí informações adicionais como meio de contato comigo, né, que é por e-mail. O único meio de contato comigo é por e-mail, eu não respondo via redes sociais, certo? Mas você encontra minhas redes sociais também aí para adicionar, porque nas redes sociais eu publico muito as atualizações dos meus projetos, né? Se eu gravo um vídeo novo, eu jogo lá. Se eu faço alguma coisa, alguma atividade nova nos projetos, nos canais, eu jogo lá, certo? E vocês vão encontrar também o link do meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do âmbito da psicanálise. Então, quem tiver interesse, conheçam lá, se inscrevam lá e se inscrevam aqui também para quem não for inscrito ainda, tá certo? Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.